Agora eu liberei o microfone. Oi para todo mundo, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nos encontrando pela primeira vez nessa semana, né? Hoje é o nosso primeiro encontro. Então, nós vamos trabalhar às quintas e às sextas-feiras. O Paulo nos fez o favor de nos colocar no último horário, tanto na quinta quanto na sexta, né? Na quinta acaba sendo tranquilo, na sexta você terá que ter um esforço, né, maior para estar presente. Bom, como é o nosso primeiro contato e tenho que fazer a apresentação da disciplina para vocês, falar um pouquinho sobre o plano de ensino, passar as datas das nossas avaliações formativas e também as avaliações oficiais. E hoje mesmo a gente já começa o conteúdo, tá? Não achem que nós teremos somente a apresentação de plano de ensino hoje e uma lenga-lenga de uma conversinha, sem iniciarmos alguma coisa. Devo dizer que fico feliz de encontrá-los novamente, de ver aí o pessoal firme, né, sobrevivendo a toda essa situação que está acontecendo desde o ano passado, e que a gente possa ter um excelente semestre. Tenho certeza disso, que vai ser muito tranquilo. Vocês sabem que da minha parte, eu sempre estarei à disposição para tentar tornar toda essa fase, né, esse semestre, muito sossegado. Vou sempre estar comprometido com o aprendizado de vocês. E, mais uma vez, eu reforço algo que eu falo reiteradamente para vocês, toda vez que nos encontramos. Ficou com dúvida, pergunta, né? Não deixa passar. É importante que você esclareça as dúvidas. É muito comum que haja uma sequência no nosso estudo. Então, alguma coisa que você deixou passar e falou assim, isso depois eu pego, vai chegar na outra aula ou mais para frente, isso vai te prejudicar na compreensão do conteúdo como um todo, né? Então, é muito importante, se você verificou que alguma coisa ficou meio perdido nesse processo, você me fala. Me manda mensagem, libera o seu microfone. Caso seja um dia que você teve que assistir a aula gravada, você me manda mensagem, pode mandar no WhatsApp, é o meio mais rápido da gente conseguir conversar. Não há nenhuma dificuldade nesse sentido. Para mim, é muito importante que você entenda aquilo que está sendo falado. Pois, como você já sabe, a disciplina de processo é uma disciplina fundamental. Você tem que saber isso, para que você tenha aí bons frutos no futuro. Se por acaso também, ao longo da nossa disciplina, aparecerem dúvidas sobre questões processuais de coisas que vocês já viram lá em teoria geral, em processo civil 1, em processo 2, pergunta. Então, não tem problema algum você mandar o seu questionamento, mesmo se for de um assunto que não tem necessariamente relação com o conteúdo que nós atualmente estamos trabalhando. Beleza? Então, esse é um primeiro combinado que eu gosto muito de fazer sempre que eu tenho um início de semestre, um início de ano, com as turmas, por mais que seja uma turma que já temos trabalhado há algum tempo. Plano de ensino. Esse plano ele é postado para você no Moodle, e assim que o Moodle estiver funcionando de maneira regular, eu vou postar o plano de ensino e os materiais que nós utilizaremos, eu continuarei montando materiais e disponibilizando para vocês. Para mim, não há um problema, já que eu monto um slide para usar até para facilitar e fazer a nossa aula render. Para mim, não é dificuldade, não é problema algum eu compartilhar isso com vocês. Então, eu vou continuar enviando. Enquanto o Moodle não funcionar, eu encaminho no grupo dos representantes, o André recebe e faz o repasse para vocês, assim como vocês receberam o material que a gente vai usar daqui a pouco. Então, eu espero que semana que vem já esteja tudo regularizado. Daí, tudo a gente vai conversar, essas postagens direto lá no Moodle, como foi o ano passado praticamente todo, tá? Você já deve estar sabendo, por informação dos demais professores, né, que agora será realizada a chamada. Então, há uma determinação institucional para a realização da chamada dos alunos. Isso aconteceria
mesmo com o retorno presencial capenga, né, que está previsto para acontecer, em que alguns alunos se inscreveram para retornar fisicamente, outros permanecerão online, seja por preferência, seja por medo, enfim, a pessoa faz aquilo que ela acha melhor fazer. Qual vai ser, quando isso acontecer, né, porque era para ser assim essa semana, como que isso vai ser, se isso efetivamente acontecer, né? Todo mundo acha que o governador vai estender o decreto, que a gente não consiga voltar presencial semana que vem. Mas, enfim, uma hora ele não vai estender mais. E a gente vai fazer aquela sistemática que estava prevista. As aulas serão dadas para os alunos que estarão fisicamente na faculdade, só que elas não serão transmitidas ao vivo. Então, para os alunos que optarem o sistema à distância, eles assistirão às aulas gravadas. E é nesse aspecto que eu coloco para vocês que, se chegar esse momento, você que fez a opção pela aula gravada, né, ficou em casa, teve dúvida, você não vai conseguir me enviar, né, durante a aula para eu sanar essa dúvida, me manda no privado. E aí vai ser muito importante esse combinado nosso, me manda suas dúvidas conforme for surgindo durante a aula, e aí eu vou sanando isso para você, tá? Você sabe que não necessariamente eu vou conseguir responder na hora, mas sempre eu respondo dentro do mesmo dia. Eu procuro sempre zerar as mensagens até o final do dia, tá? Nessa proposta nossa online, em que eu já estou dando aula e estou gravando, terminou esse primeiro bloco, já gera o arquivo, eu já posto imediatamente. Então, quando a gente encerrar a aula de hoje à noite, a primeira parte já vai estar no YouTube. E aí, até depois terminamos a aula, eu já vou colocar também a outra aula, a segunda parte também no YouTube. Mesmo lugar, mesmo canal, em uma playlist Processo Civil 3. Então, você tem que procurar a playlist Processo Civil 3. Ainda não criei essa playlist porque não tem nenhum vídeo nela. Vou criar hoje. Terminando de criar, eu mando o link para o André dessa playlist e aí ele faz esse repasse aos senhores, tá bom? Sobre a chamada, eu já quero deixar bem claro uma situação. É o seguinte, mandaram a gente fazer esse negócio dessa chamada. Enquanto o sistema não funcionar, eu não vou fazer chamada. Eu não vou ficar aqui anotando o nome das pessoas para depois ter que ficar passando a limpo. Então, se é para a gente seguir a regra do sistema, então que o sistema funcione. Na minha cabeça, as coisas são bastante objetivas. Então, enquanto esse negócio não estiver funcionando, eu não vou fazer chamada. Aí é aquela situação toda que vocês já conhecem, né? Não vou ficar com lenga-lenga com uma questão dessa, não. Então, essa nunca foi minha preocupação. Você sabe disso, né? Você tem que vir por querer aprender e tudo mais. Acho que esse é o ponto. Vamos lá. Nós temos que ter 2 avaliações formativas por bimestre e uma prova bimestral. Elas já estão agendadas e eu preciso apresentar aos senhores o cronograma. Eu vou direto para o cronograma, depois eu falo sobre o que nós conversaremos, tá? Primeiro bimestre, a nossa prova bimestral, dia 22 de abril. Então, dia 22 de abril, teremos a nossa prova bimestral do primeiro bimestre. A segunda chamada da prova bimestral, dia 6 de maio. Muito cuidado com a data da segunda chamada, porque pelo calendário acadêmico vai ter um único dia para a segunda chamada. Então, se porventura acontecer alguma coisa com você e você perder mais de uma prova, você vai ter que realizar todas elas no mesmo dia. E aí acaba não sendo muito bacana, né? Até mesmo para você, questão da sua cabeça e tudo mais. Então, muito cuidado, porque o calendário prevê somente um dia de segunda chamada, tanto no primeiro como no segundo bimestre. Primeira formativa nossa, dia 26 de março. Segunda formativa nossa, dia 16 de abril. De propósito, eu deixei as nossas formativas agendadas sempre na sexta-feira, porque no dia de formativa não tem aula, não podemos ter aula. Então, vai ser passada uma atividade, que a ideia é que você use o tempo da aula para realizar essa atividade, principalmente para quem trabalha, e quem quiser fazer durante o final de semana, ganha aí um tempinho, justamente na sexta-feira à noite, tá? Então, já vou falar a estrutura da formativa. Então, primeira formativa 26 de março, segunda formativa dia 16 de abril. Segundo bimestre, prova dia 17 de junho.
Então, nós teremos prova, avaliação bimestral, 17 de junho. Segunda chamada, 30 de junho, para todas as provas, para todas as disciplinas. A formativa, primeira do segundo bimestre, dia 21 de maio, e a segunda formativa, dia 11 de junho. Importante também você anotar até para se organizar, né? Em relação ao comparecimento ou não na aula. Principalmente depois que voltar presencial, né? Pra você não cair de paraquedas lá na faculdade. Exame, dia 6 de julho. Meus caros, vamos ser bastante realistas. Ao que tudo indica, não há a menor possibilidade de não ter de termos nos vacinado até julho, né? Então, quando a gente percebe que estão vacinando a galera, para quem era Pongas, pelo menos, com 80 anos, até chegar, né, a coisa vai meio longe. Vai meio 2 longe. semanas você já está vacinado já, professor. Mas a gente é grupo 4, né? Vai depois dos presos, até vacinar todos os presos. Preso é grupo 3. Então, estão falando que vão inverter, mas não sei, né? Ah, mas, enfim, dificilmente a gente vai ser vacinado esse semestre. Então, mesmo voltando presencial dentro daquela estrutura prevista, né? Aí provavelmente vai ser permitido para quem quiser ficar à distância, certamente o semestre todo. No segundo semestre ainda não sabemos como será. Mas é fato que nós só conseguiremos voltar 100% presencial como era antes, depois que todos estivermos imunizados. E aí, quando isso vai acontecer, não sabemos, né? Parece que teve uma aquisição nova. Enfim, vamos aguardar aí os desdobramentos. Por que eu estou falando isso? Enquanto perdurar essa possibilidade de, ainda que uma única pessoa fique online, todas as avaliações permanecerão online, porque eu não tenho como exigir que esse indivíduo venha fisicamente até a instituição para realizar a atividade. Como também não se cogita a passar qualquer tipo de atividade em grupo ou em dupla. Isso também não está permitido pela instituição. Então, todas as atividades, elas serão individuais. Isso eu me refiro mais às formativas mesmo, né? Porque às vezes era de praxe passar uma pesquisa e você poder realizá-la em grupo e tal. Isso não vai ser possível mais. Tudo individual. Não montei, nem pensei nas formativas ainda, mas se tiver alguma atividade de pesquisa, você vai postar o resultado da pesquisa no Moodle, ou então será um questionário, como outros que você fez, em que você responde diretamente no Moodle, e tem lá a possibilidade de ter acesso ao gabarito depois, enfim. Eu sei, não tapo o sol com a peneira, eu realmente acho, e eu estou sendo muito sincero, você sabe que eu não fico passando pano, eu, de certa forma, me surpreendi com a sistemática online, entendo que tem pessoas com dificuldade, também não é a minha preferência, mas eu realmente achei que deu para serviu, não foi perdido o tempo online. E acho que as aulas online rendem bem, porque eu não perco tempo no quadro. Então, a gente fala o tempo inteiro sem parar. Então, acho que no tocante à aula, efetivamente, eu não vejo tanto prejuízo. O que daí é realmente uma piada é a avaliação. Isso aí, sem sombra de dúvida, isso aí a gente está fazendo por formalidade. Porque a pessoa abriu uma prova para ter 3 dias para fazer, podendo consultar tudo e trocando resposta uns com os outros, ninguém é idiota aqui a ponto de achar que isso não acontece, é óbvio que isso é uma grande palhaçada pensar nesse sistema avaliativo. Mas, enfim, precisa ser gerada uma avaliação, precisa ser gerada uma nota. Isso não é um problema da FAP, é assim que tem acontecido em todas as faculdades, porque nenhuma faculdade estava preparada para isso, né, para essa situação. Ainda que a FAP coloca 3 dias, né, que eu me lembre, para a prova. Tem lugar aí que dá uma semana. Enfim, era muito mais fácil eu preencher a parte de nota de vocês automaticamente e não ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Mas, enfim, são formalidades importantes. E eu acho que esse é realmente o grande prejuízo, né? Então, acaba ficando muito fácil, muito, muito simples, né? O André encheu meu saco hoje à tarde dizendo que ele iria entrar atrasado e aí a minha internet não colaborou, a semana inteira funcionando perfeitamente, dou aula todo dia de manhã e à noite.
Justo na hora de entrar na turma de vocês, pifou. Falei, isso é culpa do André. E aí, porque ele ia pular a parte que eu tiraria o couro de vocês. Falei, não tem nem possibilidade de eu fazer um negócio desse numa sistemática online, porque a aula vocês sabem que eu dou. Agora, não importa o que eu coloque ali em avaliação ou em qualquer tipo de trabalho, isso é muito simples de você encontrar com o tempo que você vai ter. Mas, enfim, tenha aí anotado essas datas, tá? Isso vai ser disponibilizado para vocês. Ponto importante. Essa ementa, ela não foi preparada por mim, ela foi preparada pelo professor anterior da disciplina, que não está mais na instituição. Então, a gente vai trabalhar sobre todos esses assuntos, mas eu vou trabalhar com um enfoque um pouco mais direto, sabe? Então, por exemplo, está previsto noções gerais de processo civil. A gente vai relembrar algumas coisas, hoje principalmente, mas já para focar no nosso assunto. Qual é o nosso tema? O nosso tema é processo de execução. O que a gente vai trabalhar nesse semestre é processo executivo. E aí a execução de título extrajudicial e a execução de título judicial, o que a gente chama de cumprimento de sentença. Esse é o nosso foco. E aí essas duas figuras, cumprimento de sentença e execução extrajudicial, elas possuem inúmeras modalidades. O próprio CPC começa a prever a execução extra no 771, artigo 771. O cumprimento de sentença começa a ser previsto no 513. E do 7, até o cumprimento de sentença nem é tão grande, mas do 771 em diante, que é execução extra, nossa, execução para pagar a quantia certa, execução para entrega de coisa, execução para obrigação de fazer ou não fazer. Aí a gente tem execução fiscal, que é lei própria, que a gente vai falar sobre isso. Tem execução de alimentos. Aí, dentro da execução de alimentos, tem dois, porque tem uma que gera prisão, tem uma que não gera prisão. Então, essas modalidades executivas, nós trabalharemos com todas. E o meu objetivo é seguir o estudo na ordem que o próprio código apresenta, como nós já fizemos isso nos outros momentos. Então, nós teremos uma primeira parte introdutória, em que eu vou retomar alguns conteúdos, e faremos isso hoje, retomando a ideia da coisa julgada e da importância da constatação do trânsito em julgado para diferenciar processo de conhecimento do processo executivo. Então, esse é o nosso foco. E aí, a partir de amanhã, já começando a falar sobre princípios da execução, essa primeira parte mais teórica. E depois, ordem do código, cumprimento de sentença e processo executivo. Sempre trabalhando exemplos práticos, conversando a respeito disso. E vocês conto com a participação ampla, muitas perguntas, muitas intervenções. Vocês sabem que eu gosto bastante disso. Mas se você parar para observar, na divisão dessa ementa, no primeiro bimestre, acabou sendo previsto uma execução, que é essa do dia 17, né? Execução por quantia certa contra devedor solvente. E só. Todo o resto ficou em torno de uma questão teórica inicial. Eu não pretendo ficar tanto tempo, a não ser que comecemos a aprofundar algumas coisas e aí acabo precisando. É claro que se precisar ficar o primeiro bimestre inteiro na parte mais teórica, não tem problema. O meu compromisso é sempre fazer você entender. E aí depois, as várias modalidades. Execução por quantia certa, execução contra a fazenda pública, as defesas, né? Então, como que eu me defendo em um processo executivo? Então, tem a defesa no cumprimento de sentença, enfim. É curioso porque se nós observarmos essa ementa aqui, não está nem falando sobre cumprimento de sentença. Tem um dia de cumprimento de sentença, né? O dia 28 e dia 29 é a defesa. A gente vai acabar gastando aí um tempinho para trabalhar sobre essas coisas. Então, assim, o conteúdo que está no plano de ensino, nós certamente trabalharemos ele inteiro, mas o que eu estou dizendo para você? A gente vai além do que está no plano de ensino. Tá? Eu vou passar para vocês mais coisa do que está no plano de ensino, porque eu sempre vou tentar para você dar da melhor forma possível a maior quantidade de conteúdo possível. Eu não estou preocupado em quantidade sem você acompanhar. Não, prefiro dar menos. Mas
dentro daquilo que você conseguir acompanhar comigo, nós trabalharemos o máximo que nós conseguirmos, até para potencializar a sua formação. Já deve ter percebido que quando a gente opta pela faculdade de Direito, é impossível a gente ver tudo, tem muita coisa. Então, a gente precisa potencializar e fazer render essa situação. E nessa proposta online, a gente acaba conseguindo render um pouquinho mais do que se tivéssemos que ficar escrevendo no quadro. Bom, essa é a apresentação que nós temos que fazer em relação ao nosso plano de ensino. Tem uma previsão, o Paulo comentou sobre uma semana jurídica que está sendo organizada. Não temos grandes informações ainda sobre isso, porque isso ainda está sendo gerado, tá? Mas existe a intenção de se estabelecer uma semana jurídica. Você do 7º, não... Você vai para o NPJ ou não? Você tem NPJ? Sim. Tá. A Fabiola já dividiu vocês ou não? Tá. Não. Como que provavelmente isso vai acontecer? Existem os dias do NPJ, na verdade, como está complicado agora, ainda não voltamos com atendimento inicial, mas o NPJ tem mais de 400 processos rodando. Então, esses processos precisam ser tocados, mesmo porque os alunos do 10º saíram e eles deixaram pastas rodando, então eles precisam ser substituídos e serão substituídos por vocês. Então, muito provavelmente, a Fabiola vai fazer o seguinte, vai dividir vocês entre os professores do núcleo, entre os orientadores do núcleo, que daí é ela, o Rodolfo e eu, de acordo com a carga horária de cada um. Ela e o Rodolfo têm mais horas do que eu no núcleo, né? E diante disso, vocês vão receber o número dos processos que trabalharão. Ela deve passar essa informação para vocês. A partir disso, semanalmente, você precisa acessar o processo. Você tem... Normalmente, cada aluno cuida de 4 processos, aproximadamente. 4, 5, depende da vez. Você precisa acessar semanalmente o seu processo e fazer a atualização, informando o professor orientador qual é o momento em que o processo está. E também, se tiver alguma intimação, você precisa fazer a manifestação dessa intimação. Então, imagine que você abriu o teu processo naquela semana e apareceu uma intimação onde o juiz determinou que você apresentasse o novo endereço do réu. Então, você vai ter que fazer uma petição para indicar o novo endereço do réu. E aí você vai encaminhar essa manifestação realizada por você ao professor orientador, que vai corrigir e enviar para protocolo. Porque daí não é você que protocola, também não somos nós os professores que protocolam. Tem a secretária do núcleo, que é a Milena. A Milena, ela faz todos os protocolos que precisam ser realizados. Então, vocês mandam para a gente, nós corrigimos e nós enviamos para a Milena, tá? É comum que as manifestações sejam feitas em mais de um aluno, isso acontece. Às vezes tem um aluno com mais facilidade, um aluno com mais dificuldade, então, às vezes, os alunos se juntam ali em duplas ou trios, no máximo, assim, e desenvolvem uma manifestação assinada por todos, né? Onde todos colocam o nome como estagiário. Enfim, isso vai ser dividido e organizado pela Fabiola ao longo desse semestre, né? Mesmo porque a gente não pode simplesmente abandonar os processos que estão tramitando, porque a gente está falando de gente, né? Estamos falando de pessoas. Essas pessoas têm necessidades, elas têm problemas reais. Que bom que você estuda em uma faculdade que não está entrando nessa onda de NPJ simulado, como já tem muitas faculdades fazendo, em que você não atende ninguém, chega para você um problema fictício, como se fosse uma prova, e aí você precisa responder àquele problema fictício. Faz parte da formação, e eu acredito muito nisso, você desenvolver esse contato com pessoas, esse contato com a dificuldade alheia, e saber fazer o acolhimento. Infelizmente, nesse primeiro momento, não vai dar para fazer isso.
porque a gente não vai conseguir atender ninguém. Mas depois que voltarmos, né, e você ainda tem 4 semestres, você está começando esse pela frente, né, certamente você vai pegar um semestre em que estaremos de volta. E aí você vai poder realizar esses atendimentos, ouvir pessoas, muitas vezes dar o seu ombro, né? E aí, de fato, desenvolver habilidades que não são somente jurídicas, mas habilidades humanas também. E isso é muito importante na nossa área. É um desafio nosso desenvolver esse tipo de habilidade também. Certo, meus queridos? Então, feito esses primeiros esclarecimentos, preciso. Vamos então compartilhar. Ótimo. Deixa eu pôr aqui. Os participantes e também o chat, caso apareça alguma coisa, eu consiga enxergar que chegou aí algum tipo de pergunta. Vamos lá. Então, processo civil 3, essa é a nossa disciplina, e o enfoque da nossa disciplina é a execução, e também, ou não, e também o cumprimento de sentença. É isso que nós trabalharemos ao longo das nossas aulas durante esse semestre que nos aguarda. Mas, antes de nós falarmos disso, né, eu quero relembrar com vocês uma diferença importante entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Você teve processo de conhecimento, salvo engano, no 5º semestre. Você estudou no 4º semestre teoria geral do processo, no 5º semestre processo de conhecimento. E o que caracteriza, né, o chamado processo de conhecimento? Quando a gente tem o processo de conhecimento, nós verificamos ali, conforme está colocado para você no slide, a necessidade das partes de levar ao conhecimento do juiz os fatos e os fundamentos jurídicos para que o próprio juiz, né, substitua as partes na solução de um conflito, na solução de um litígio. Então, precisamos entender que o processo de conhecimento ele serve para dar conhecimento ao juiz de uma situação para que algo seja decidido. No processo de conhecimento, eu não tenho nenhuma certeza. Não existe nada construído enquanto certeza. Eu tenho alegações. Então, a gente pode pensar como exemplo de processo de conhecimento. Ações indenizatórias, de maneira geral, são todas processo de conhecimento. Porque se eu ingresso com uma ação contra alguém porque eu acho que eu mereço uma indenização por ter sido supostamente ofendido, a outra parte provavelmente acha que ela não tem que pagar nenhuma indenização, né? Então, aí vai ser uma disputa. Teremos aqui uma disputa de argumentos para que o juiz decida, diante da incompetência das partes em resolver os próprios problemas. Lembra que eu comentei isso com vocês lá atrás? O processo, em regra, né, óbvio que tem múltiplas exceções, é resultado da incompetência das partes em resolver os próprios conflitos. Eu estou me referindo a processo civil, não estou me referindo a processo penal. No processo penal isso não se aplica, porque quando eu falo em processo penal, eu tenho um monopólio do Estado na função punitiva. Então, eu só consigo gerar uma responsabilização penal por meio de um processo. No processo civil, não. Se uma pessoa bate no meu carro e a pessoa tem minimamente bom senso cívico, moral e uma boa formação, e ela sabe que ela está errada, a gente consegue. Terminou de bater, leva para algum lugar o carro, faz um orçamento e a pessoa paga. É simples isso. Mas o que acontece normalmente? A pessoa, na hora, eu pago, aí passa o telefone errado, ou passa o telefone certo, depois te bloqueia, e aí você nunca consegue receber da pessoa. E aí precisa ingressar com uma ação. É claro que nós precisamos nos lembrar que quando nós estamos diante
da atividade jurisdicional, lembra o que é isso? Essa atividade julgadora que ela é exercida no Poder Judiciário, nós temos as demandas de jurisdição voluntária e temos as demandas de jurisdição contenciosa. Então, se nós pegássemos um bolo com todos os processos de natureza civil distribuídos no Brasil, nós teríamos uma grande parte desse bolo de processo litigioso e uma pequena parte de processo consensual ou voluntário, né, que a gente fala. Então, isso serve para que a gente possa entender que nem todo processo é fruto do litígio, porque é muito comum essa associação. As pessoas usam o termo lide, lembra da lide? Lide, na lição clássica de Carnelucci, uma pretensão qualificada pela resistência. Olha que coisa sensacional. Então, se eu tenho, de um lado, uma pessoa apresentando uma pretensão, um desejo, uma vontade, que o outro se submeta em relação àquilo que ela deseja, e do outro lado eu tenho um indivíduo que não quer dar o braço a torcer, ou seja, resistindo, dizendo não, aí eu tenho uma lide. E isso é a gênese do processo. Isso está errado? Não está errado, mas eu não posso concluir que todos os processos sejam assim. A maioria dos processos verdadeiramente surgem a partir de um conflito. Isso é claro, isso é verdade, é o que a gente mais observa. Gente querendo se matar em relação um ao outro. Mas existem casos em que não existe nenhum conflito, não existe nenhuma disputa, mas a lei me obriga a submeter aquela situação à análise do Poder Judiciário. E é isso que a gente vai chamar de jurisdição voluntária, né? Ou jurisdição consensual. O exemplo mais fácil para a gente compreender isso é a lógica do divórcio. Eu posso ter um divórcio querendo a morte do cônjuge e não concordando com absolutamente nada, disputando por panela, e existem muitas situações em que a disputa ela fica milimétrica, porque ai se alguém ficar com uma linha a mais. Então, tem situações que são muito complexas, porque é aquela história, né? Se você quer conhecer verdadeiramente com quem você está, você larga. Aí você conhece verdadeiramente com quem você está, né, André? Não vamos expor as coisas, né? Mas eu não vou deixar de cutucar. Não fique tímido, jovenzinho. Mas é uma verdade, né? Quantas vezes, às vezes, você já teve uma situação de não estar mais com alguém, daí você para pensar, falei, onde eu estava com a cabeça de arrumar uma tranqueira dessa para ficar do meu lado? Né? Eu acho que eu devo ter feito um pacto com o demônio e ele me mandou um indivíduo para ficar do meu lado por um determinado tempo. E aí, essa foi a minha experiência com a pessoa. Mas, enfim, num caso como esse, em que existe conflito, eu preciso ingressar com um divórcio litigioso. E aí tá certo, tem lide, tem um quebra-pau, beleza. Só que eu posso ter também um divórcio em que todo mundo aceita tudo. Tá tudo combinado. Olha, nós, de maneira madura e com muito bom senso, compreendemos que não funcionamos mais. Semana retrasada, mandei mensagem para um amigo que fazia muito tempo que eu não conversava. Ele tinha sido estagiário no escritório que eu trabalhei a primeira vez, já como advogado, e uma pessoa muito querida. E depois se casou, foi embora para Maringá. E aí encontrei com ele na rede social, tinha ele no Face, mas ele não movimentava muito. E depois no Instagram achei tal. E aí descobri que ele se divorciou. E a gente conversando sobre o assunto e ele comentando comigo, eles se divorciaram, mas assim, continuam conversando, numa boa. Claro que não precisa ficar amiguinho íntimo, mas assim, não houve necessariamente um quebra-pau, uma grande confusão, uma vontade de encontrar o outro pegando fogo, não teve nada disso. Houve uma maturidade em entender que não funcionava mais, que cada um deveria ser feliz do seu modo e seguir a sua vida e buscar a sua verdade. E que legal, que bacana que isso aconteceu. No caso deles, eles não tiveram filhos.
um divórcio consensual. Pode ser feito fora do judiciário. Faz por escritura, no cartório, direto no cartório, rapidinho, de um dia para o outro sai. Se o cartório for rápido, sai no mesmo dia. Mas se eles tivessem um filho menor de idade, ainda que eles concordassem com tudo, divisão de bens, valor de alimentos, guarda, obrigatoriamente eles teriam que fazer um divórcio judicial. Seria uma ação de divórcio consensual, ambos seriam autores, não teríamos um réu, tá? Os dois seriam autores, mas eles estariam obrigados a levar essa discussão para o judiciário. Por quê? Porque a lei determina que, em alguns casos, seja indispensável o cuidado do Poder Judiciário, a vistoria do Poder Judiciário, a fiscalização por parte do Estado. Não deixa de ser um paternalismo estatal, se nós pararmos para pensar. Porque, convenhamos, por que o Estado tem que se meter na minha vida se eu estou numa boa nesse processo de separação e, mesmo tendo um filho menor, se nós estamos concordando, ambos queremos o melhor para o nosso filho. Então, a gente realmente acredita que o jeito que está sendo feito é o melhor para ele. Por que o Estado tem que se meter nisso? E o Estado ainda assim se mete, não é mesmo? Mas não, independente do que nós podemos achar, o fato de ter um menor de idade envolvido faz com que haja a participação do Ministério Público como fiscal da aplicação da lei, né? E aí não existe lide, não existe confusão, não tem contenda, não tem nada. Só tem uma vontade de pôr fim àquilo e cada um seguir a sua vida. Mas terão que passar por um divórcio consensual que, dependendo do lugar onde cair, vai demorar muito tempo para sair, mesmo sendo consensual. Porque é aquela situação, existem varas rápidas, juízes rápidos, cartórios bons, diligentes, e existe o contrário também. Gente muito, muito lenta, que demora horrores por uma decisão muito simples. Esse é um processo muito simples, mas que tem lugar que a pessoa leva um ano aí para conseguir divorciar, mesmo não tendo qualquer tipo de problema, assim, né? A princípio, que faria ser necessário demorar todo esse tempo. Gente, menos de um minuto, você